Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje a gente vai conversar com uma das personalidades mais influentes e significativos no campo da educação do Rio Grande do Norte. É o professor Daladier Pessoa Cunha Lima. Ele já foi reitor da Universidade Federal e hoje é reitor do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, o UniRN. Vai falar sobre um evento de parceria entre a universidade e também uma universidade portuguesa. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É um prazer em tê-lo aqui, né? Como eu acabei de apresentar, uma das personalidades no ramo da educação do nosso estado, né? Primeiro eu queria agradecer. Você exagerou um pouco, mas é um prazer estar aqui com você. Claro, vamos apresentar um pouco da trajetória, porque aí eu acho que a gente consegue trazer isso, né, professor? Primeiro, queria falar sobre esse encontro, né? A parceria entre o UniRN e a Universidade de Lisboa vão promover um evento de Câmara Cascudo no próximo dia 19, que é o primeiro encontro luso-brasileiro com o tema Direito, Cultura e Memória, homenagem ao professor Câmara Cascudo. Parceria, como é que surgiu essa parceria, professor? Bruno, o UniRN é uma instituição nova, né? Tem 17 anos. Como instituição universitária é muito nova, mas já está se envolvendo na internacionalização. Já temos alguns convênios com instituições de outros países e agora, recentemente, assinamos um convênio com a Universidade de Lisboa. E iremos realizar, dentro desse convênio, esse encontro, o primeiro encontro luso-brasileiro de Direito, Cultura e Memória, homenageando o professor Câmara Cascudo. Então vai ser um momento importante para se discutir sobre Câmara Cascudo. Esse encontro vai ser realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no próximo dia 19. E vai contar com a participação? Nós teremos lá 4 professores do UniRN, do curso de Direito, o professor Fábio Fidelis, que está fazendo o doutorado na Universidade de Lisboa. Teremos o professor Everton Rocha, que vai participar também lá, o professor Marcelo Maurício e o professor Marcos Jordão. Esses 4 professores que trabalham aqui no UniRN, no curso de Direito do UniRN, eles trabalham dentro de um grupo chamado Filosofia, Direito e Sociedade. Esse grupo que estuda, reflete sobre diversos temas da educação e está agora fazendo um estudo dirigido para a obra de Câmara Cascudo. E esses professores estarão lá. Né? E teremos também outras pessoas, outros professores que estão em Lisboa, que são convidados, brasileiros, que vão participar, em conjunto com a professores da Universidade de Lisboa, especificamente da Faculdade de Direito. Ok, professor. E eu estarei lá presente também. Estarei presente a esse encontro, que eu acho que ele é significativo para a nossa instituição, para o UniRN, porque é um encontro internacional entre Portugal e Brasil, e estudando dos maiores intelectuais do Brasil e o maior escritor do Rio Grande do Norte, que é a Câmara Cascudo. Sobretudo em um cenário que muitas vezes a própria universidade não o aceita como esse personagem, né? Tão significativo no campo do folclore, da cultura popular. Claro. Não é isso? Então vem coroar e chancelar também esse nome forte na nossa cultura e da literatura brasileira, né? Que às vezes é tão reconhecido internacionalmente e a gente esquece. Às vezes não se dá tanto valor aqui ao merecimento que ele tem. Né? O brasileiro tem um pouco desse complexo, né? Tem. Embora que Câmara Cascudo realmente é muito reconhecido hoje no Brasil todo, né? E aqui no Rio Grande do Norte, realmente, ele tem recebido todas as homenagens, todos os méritos que realmente ele é merecedor. Professor Daladier, da década de 70 entrou no curso de medicina, 60, perdão, entrou no curso de medicina, né, já começou a ensinar ciências no Ateneu, Isso. E lá para cá tem toda uma trajetória em contribuição para a educação. Minha vida é dedicada, com prioridade, à medicina e à educação. Né? Então, na década de 60, eu ingressei como aluno na UFRN, aluno de medicina, mas já fiz concurso para lecionar ciências no Ateneu. Essa paixão pelo ensino já vinha desde cedo? Desde muito cedo, muito cedo. A medicina e a educação. Então, já no início da década de 60, eu, estudante de medicina, já lecionava ciências no Ateneu. Né? E depois de me formar, fiz concurso para o UFRN, para professor,
e passei a lecionar medicina na área de doenças infecciosas. Até que cheguei à função de reitor da UFRN, né? Isso em 1987, e ao terminar meu mandato de reitor, 1991, eu estava entre continuar como médico, voltar a exercer a profissão de médico, ou seguir a educação. E fiz a opção pela educação. E aí foi quando o senhor, em 99, se eu não me engano? 91. Quando é que o senhor entrou na antiga Farne? Na antiga Farne. Porque terminou hoje sendo uma opção, né? E essa pergunta que eu faço. Exatamente. Medicina e educação, a educação terminou ganhando. Vem ganhando. Criança, né? Eu criei, quando saí da UFRN, criei um Instituto de Idiomas, IASG. Eu fui o criador aqui, trouxe o IASG aqui para Natal, logo depois que saí do cargo de reitor da UFRN. Mas logo em seguida eu recebi um convite da Liga de Ensino para criar o ensino superior dentro da Liga, que já tinha como na área educacional 2 colégios. A Escola Doméstica, que é a mais antiga, e o Henrique Castiano. Então, em 97, eu cheguei na Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, que na época estava representada pela professora Noilde Ramalho, foi quem me convidou. Eu então criei o projeto da Farne, que logo depois, 12 anos depois, se transformou no que é hoje o Centro Universitário do Rio Grande do Norte. Então foi um grande legado também para a UFRN. A gente passou um pouco, deu um salto rápido, mas a UFRN também, diga-se de passagem, deve ter sido aí um pontapé interessante para o senhor terminar decidindo pelo lado da educação. Não, né? A UFRN foi tudo na minha vida, né? Desde que, como aluno, né? 6 anos como aluno da graduação em medicina e depois como professor, durante muitos anos, lecionando a disciplina de doenças infecciosas. Cheguei a administrar vários cargos administrativos, como diretor do centro, vice-reitor e finalmente como reitor. Também. Então eu me ausentei da UFRN, eu me ausentei da UFRN, mas a UFRN não se ausentou de mim. Claro, tem um legado da história, né? Não tem como apagar. Foi de 87 a 91, é isso? 87 a 91, exerci o cargo de reitor da UFRN. E quando a gente fala de UFRN, fica a saudade. Fica a saudade. Eu acompanho o êxito, o sucesso, o crescimento da UFRN dia a dia. E levei para o UNRN princípios educacionais que vivi na UFRN. Princípios de administração, de valorização da ciência, valorização da cultura, das artes, tudo isso que eu vivi na UFRN, como professor e depois como gestor, eu pude vivenciar na instituição que criei, que é o UNRN. Claro, quando a gente coloca na apresentação exatamente esse papel, professor, é exatamente com essa perspectiva de alguém que veio a somar, né? Não é qualquer um que vai ajudar ou consolidar uma nova instituição, né? Como a Universidade ou Centro Universitário do Rio Grande do Norte. Mas o senhor também é membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Norte, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e também há 13 anos escreve na Tribuna do Rio Grande do Norte, não é? Então, quer dizer, tem aí um papel também significativo em outras áreas. Por falar nisso, a pergunta que eu faço ainda é sobre sua vida e obra, digamos assim, sobre o livro Retratos da Vida, né, que conta aí um pouco dessa turma de medicina de 1965 e foi lançado em dezembro do ano passado, né? Quando completei, né, minha turma completou 50 anos de formada, né, na formatura de 1965, eu lancei o livro Retratos da Vida. Reuni 86 crônicas, das que eu escrevo para a Tribuna do Norte, que tem aí talvez umas 400 crônicas já publicadas. Eu reuni aí 86 no livro Retratos da Vida, porque cada crônica transmite algum momento da minha vida, alguma emoção, algum instante importante da minha vida. Daí o nome Retratos da Vida. E foi lançado em 10 de dezembro do ano passado, de 2015, exatamente quando estávamos fazendo 50 anos de formados. Tem outras publicações, como a própria biografia de Noilde Ramalho, né? E também a plaquete sobre Henrique Castiano. O livro Noilde Ramalho, Uma História de Amor e Educação, eu lancei em 2004. E é a história da grande educadora que é Noilde Ramalho, né?
É um livro de quase 600 páginas e realmente falei quase tudo sobre a vida dela, porque não dava para falar tudo, né? Porque realmente é uma vivência muito grande. Ela exerceu a direção da escola doméstica durante 60 anos, e a escola doméstica é uma história marcante na vida natalense, na vida do Rio Grande do Norte, e ela foi realmente a principal mentora disso tudo, né? Inclusive, a idealizadora, foi ela que idealizou o ensino superior dentro da Liga de Ensino, né? Então, esse livro foi um livro marcante dentre as biografias do aqui do Rio Grande do Norte. E tem então esses 2 livros, mais outras publicações, como um opúsculo, uma plaquete sobre Henrique Castiano. Professor, vamos voltar um pouco ao primeiro encontro luso-brasileiro, né? Então, a gente vinha falando no início do programa dessa importância do diálogo internacional, né? E digamos assim, que papel tem então esse setor, né? Ou então essas parcerias que o Centro Universitário já tem com outras universidades, né? E a pergunta já fica também para outras parcerias, tendo em vista que é uma instituição, se comparado, por exemplo, ao UFRN, é muito mais nova, né? Mas que já tem um pé bastante consolidado em vários cursos, dentre os quais o próprio curso de Direito, que tem também, né, recomendações de uma avaliação bem positiva, né? E qual a importância, então, desse diálogo com instituições internacionais para um centro universitário? O UNRN, que eu já disse, é uma instituição muito nova, tem 17 anos, né, de vida, e o tempo dentro da história das universidades se conta, às vezes, por séculos, né? Séculos. Um dos grandes eventos que fui na minha vida foi a comemoração dos 900 anos da Universidade de Bolonha. Eu era reitor da UFRN, em 1988. Eu fui à comemoração dos 900 anos, 9 séculos, né, da universidade mais antiga do mundo, Universidade de Bolonha. Então o tempo, o UNRN está nascendo agora, né? Mas o intercâmbio com instituições estrangeiras, isso é muito importante, porque a cultura é universal, né? Cada país, cada região tem sua cultura própria, mas o conhecimento, isso é global, né? Então, a interação com outras culturas, né, com outras instituições é da maior importância, tanto para professores como para alunos que podem interagir com outros países, com outras instituições, é da maior importância. Então, nós, mesmo com uma instituição tão jovem, nós já reconhecemos essa necessidade e estamos fazendo convênios com instituições de outros países. Nós temos esse convênio que eu já falei com a Universidade de Lisboa, que é uma instituição de muitos anos já de existência, é uma das mais conhecidas de Portugal, além da Universidade de Coimbra, né? E temos com a Universidade Nova de Lisboa, também um convênio já assinado. Temos com a Universidade de Coimbra, né? Principalmente no Centro de Estudos Sociais, dirigido pelo professor Boaventura de Souza Santos, né? Que visitou o UNRN aqui quando veio a Natal, da última vez. Ele visitou a antiga FARN. E o Boaventura, né, é um dos interlocutores internacionais que resgatam essa ideia, né, da folccomunicação, da comunicação popular, do folclore. Isso tem tudo a ver com exatamente o legado do Câmara Cascudo, o senhor não acha? O estudo de Boaventura tem muita afinidade com a obra de Câmara Cascudo. E temos um convênio com um college americano, o San Antonio College, na Filadélfia, na área da saúde. E quais são os cursos na área de saúde? Nutrição, enfermagem, fisioterapia e psicologia e educação física, são os cursos da saúde. Essas parcerias na área de saúde existem há quanto tempo? Já tem uns 6 anos e a cada ano um grupo nosso viaja para o college americano, passa lá uns 10, 15 dias e recebemos anualmente um grupo americano de professor ou uma professora e um grupo de alunos. E esse acordo de cooperação mútua entre a universidade, né, o UNRN e a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Lisboa de Direito, como é que acontece? De forma convencional, como a gente sempre vê, os professores daqui vão para lá, os de lá vêm para cá e acontece essa disseminação de saberes. Como é que acontece neste caso especificamente? Exatamente para dar a oportunidade de uma visão internacional, né, na área da saúde e esses outros na área de
de ciências humanas, principalmente na área de direito. Professor Daladi, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas a gente volta ainda conversando sobre esse assunto. E você de casa, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e já já volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já! Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o reitor do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, o professor Daladier Pessoa Cunha Lima. Ele vai para um primeiro evento luso-brasileiro na Universidade de Lisboa, vai falar sobre Câmara Cascudo. Professor, e na oportunidade o senhor vai como embaixador da cultura norte-rio-grandense, não é? Vai falar exatamente na apresentação do livro Universidade e Civilização, que por sinal já está na terceira edição, né? Conta pra gente como é que foi então essa primeira edição, a segunda que o senhor também fez parte e a terceira que agora o senhor fará. Conta um pouco pra gente. Não. A Universidade de Civilização foi a aula inaugural de Cascudo, Câmara Cascudo, da UFRN, né, em 1959. A UFRN foi criada como universidade do Rio Grande do Norte, que era estadual, né? Foi um decreto do governador Dinato Mariz, de 1958, reuniu as faculdades, tinha Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Serviço Social, Odontologia, Farmácia, essas faculdades se reuniram e foi criada, por um ato do governador do estado, a Universidade do Rio Grande do Norte, que era estadual, né? Pouco depois ela se transformou na UFRN, porque foi federalizada. Em 1960 ela já foi federalizada. E a aula inaugural dessa Universidade do Rio Grande do Norte foi proferida pelo professor Câmara Cascudo, representando todas as outras instituições. Ele era professor da Faculdade de Direito, representando todas as faculdades reunidas para formar a Universidade do Rio Grande do Norte. Ele proferiu a aula inaugural em março de 59. Chamou de Universidade de Civilização. Foi feita uma publicação desse discurso de Câmara Cascudo e em 1988, quando eu era reitor da UFRN, nas comemorações dos 30 anos da UFRN, nós fizemos a segunda edição de Universidade e Civilização. Essa aqui já é a terceira edição. Que será lançado agora. Que será lançada agora. O conteúdo mantém-se até a ortografia atual, pela historicidade, em respeito à historicidade do texto, né? A linguagem que ele utilizou na época. Né? E é um texto fantástico, né? De poucas páginas, uma publicação de poucas páginas, mas de muito conteúdo, claro, saindo de Cascudo não podia ser diferente. E ele aborda o conceito de cultura e civilização e mostra o valor de uma universidade no processo civilizatório. A civilização brasileira, ela se consolidou também pela presença e pela participação de universidades, né? E ele tece, então, um comentário sobre isso e mostra o valor das universidades no mundo, né? Inclusive cita grandes universidades do mundo, e é um texto realmente extraordinário. E esse grupo, que hoje é Filosofia, Direito e Sociedade, esse grupo do UNRN, daqueles 4 professores que eu já referi, eles estão estudando, se detendo na memória de Câmara Cascudo, na produção intelectual de Câmara Cascudo, inclusive sobre esse texto, Universidade de Civilização. Então, nós tivemos a ideia de lançar a terceira edição do texto Universidade de Civilização, para lançar nesse evento de Lisboa, né? Esse texto será lançado no dia 19 de abril, essa plaquete, e celebrando, comemorando esse primeiro encontro luso-brasileiro de Direito, Cultura e Memória, em homenagem à Câmara Cascudo. Quem sabe um segundo encontro pode acontecer no UNRN, não é? O segundo encontro deve ocorrer aqui em Natal. O segundo encontro luso-brasileiro, Direito, Cultura e Memória, em homenagem à Câmara Cascudo, deverá ocorrer, talvez no próximo ano, aqui em Natal, já quando o UNRN será anfitrião do grupo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, lá agora eles serão nossos anfitriões. Próximo ano nós seremos anfitriões
do grupo de estudos brasileiros da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professor Daladier, eu queria fazer uma pergunta, obviamente a obra de Câmara Cascudo, né, são cerca de 150 livros, mais de 300 artigos, é uma obra imensamente grande, mas dentro dessa obra tem esse grupo que o senhor já citou e eu retomo, que é o grupo Filosofia, Direito e Sociedade, né, com alguns professores, autores da UniRN, que fala sobre a obra de Câmara Cascudo, né? Mas a obra de Câmara Cascudo é uma obra que ao mesmo tempo é global, né, e local. E dentro dessa importância para o senhor como um reitor, não é? E às vezes a gente até já encontrou dentro da própria universidade alguns lugares que têm uma resistência maior sobre a própria obra de Câmara Cascudo, né? O senhor como reitor, como é que o senhor vê então essa pesquisa dentro da universidade e a importância que tem então esse diálogo internacional a partir dessa perspectiva desses professores e desse trabalho? Isso é da maior importância, Bruno, porque Cascudo, eu sei que ele recebe tem alguns setores resistentes ao pensamento de Cascudo, às vezes por um excesso de academicismo, né? A gente sabe disso, né? Mas realmente o estudo de Cascudo é uma própria universidade, né? É universal, é local e ao mesmo tempo é universal. E tem essa plaquete, ele escreveu em 59, e tem uma obra dele primorosa, uma das maiores obras de Cascudo, que é Civilização e Cultura. Civilização e Cultura. É um volume, um livro volumoso, né? E que ele escreveu depois desse aqui. Então eu acredito que ele já com ideias de cultura e civilização, ele escreveu essa plaquete, essa aula inaugural, né? E depois ele evoluiu para um livro que é definitivo, né? Uma das principais obras dele, que é Civilização e Cultura. Eu também não sou conhecedor da obra de Cascudo, realmente eu conheço muito pouco. Conheço alguma coisa, li alguma coisa, faço leituras fortuitas, esparsas de temas que eu tenho interesse e vou à procura do que ele deixou escrito, né? Mas não sou um expert na obra de Cascudo, de jeito nenhum, né? Mas é importante que as universidades se debrucem sobre o que o Cascudo produziu. Era um gênio o Cascudo, né? É inegavelmente um dos gênios que o Rio Grande do Norte produziu, né? São poucos, e o Brasil produziu, ele está entre os maiores, com certeza, né? O estudo dele é muito amplo e profundo ao mesmo tempo, né? Principalmente dentro da antropologia cultural, que era o que ele se debruçou sobre o estudo do homem, do ser humano, né? Nas suas diversos aspectos, principalmente sobre o aspecto cultural, a cultura passada de gerações a gerações, né? Então, sobre o folclore, que é um dos temas dele. Então, é muito importante que as universidades se debrucem, principalmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No caso, o UniRN já está iniciando isso, através desse grupo, e eu acho que é da maior importância, para se haja uma dedicação maior ao valor da obra de Câmara Cascudo, né? E o senhor vai como embaixador dessa cultura, não é? Eu vou como um defensor desse pensamento, né? E dou todo apoio ao grupo que se formou dentro do UniRN, esse grupo Filosofia, Direito e Sociedade, principalmente quando eles optaram pelo estudo da obra de Cascudo, como um suporte grande do portfólio, da programação deles de estudo, de estudo e reflexão. Inclusive fizemos um convênio com o Instituto Ludovicus Instituto Câmara Cascudo. Nós fizemos um convênio para facilitar o acesso desse grupo com os alunos, porque precisa dizer que não são só os professores. Esse grupo é formado por professores, 4 professores, e um grupo de alunos que se agregaram a esses professores para desenvolver esses seus estudos, né? E a professora Vânia Gico é uma das pesquisadoras de Câmara Cascudo no UniRN, né, professor? A professora Vânia Gico é uma estudiosa de Cascudo. Ela é conhecedora da obra de Cascudo. Não sei até onde vão os estudos que ela desenvolveu, mas eu tenho conhecimento de que ela
é uma estudiosa da obra de Câmara Cascudo, né? Inclusive, o nome do instituto está na plaquete, né? No verso da plaquete, professor. Como é que foi, então, essa realização da publicação disso que a gente vai ser agora apresentado nesse evento internacional? Bruno, eu pensei, inclusive, no início, que a autorização devia ser da UFRN, né? Como a UFRN publicou a primeira e a segunda edição, né, eu julguei que os direitos autorais pertenciam ao UFRN. Mas, escutando a área jurídica, né, pessoas que sabem o que são realmente, como devem ser os direitos autorais, fui orientado que não era da universidade, né? Apesar de eu ter sido publicado a segunda edição em 88, quando eu era reitor. E sim pertencia os direitos autorais à família de Câmara Cascudo, que hoje constitui o Ludovicos Instituto Câmara Cascudo. Eles têm os direitos autorais. Então nós fizemos o pedido formal para a autorização dessa publicação e foi concedido. Nós recebemos autorização do Ludovicos Instituto Câmara Cascudo para fazer essa terceira edição. Ok, professor Daladier, muito obrigado pela sua entrevista também, né? E parabenizo, agradecemos o programa Educação em Pauta pelo trabalho que o senhor já realizou na educação do nosso estado, não só na UFRN, como no NRN agora. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Bruno, e louvo, né, essa iniciativa de um programa voltado para a educação. O nome já está dizendo, Educação em Pauta, né, para divulgar o que tem de novo, o que existe de programação na área da educação, né, que chama a atenção da população em geral. Então é louvável essa iniciativa e eu agradeço essa oportunidade de falar sobre os temas que aqui foram abordados. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta, 10 da manhã pela TV Câmara, com reapresentação também aos domingos no mesmo horário. A gente se vê. Muito obrigado.